Vamos, um beijo, um abraço de com esse acordo, querido. amigo querido. O Leão não pode, que o Leão tá gripado. Leão tá gripadinho, gente. Mas senta aí, Leãozinho, vamos conversar? Eu não poderia tocar triângulo. Por quê? Porque é uma leveza, eu sou ansioso Você demais. já ia? Pega a zabumba, então. A A zabumba zabumba pode acho que ir. é mais fácil. Olha, eu vou te contar, mas eu adorei. Não, tá gostoso. Gostoso, né? A forrozinho é tudo de bom, né? Eu quero dar um depoimento aqui. Eu sou uma das pessoas que mais acompanha a reforma da Rê. Eu mando mensagem, como é que tá aí, tá aguentando, porque olha, agora foi puxado, hein? Foi Agora um tá lindo, ano. né? Eu sou outra pessoa esse ano, gente. Sou uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, mais sorridente. Pergunta pro Leão, tinha dia que eu chegava com 2 quentes e um fervendo aqui, como dizem por aí, virada no giraia. complicado, né? No celular resolvendo coisas. Nossa, Meu, que a vinheta difícil. tocando e eu dando bronca muitas vezes. Gente, não era fácil. Agora você que tá passando Agora por eu que isso. estou passando que estão reformando a fachada do prédio. Que E aí, dó. é assim, a cada dia um lado da tua cabeça dói. Porque dependendo do lado que eles estão, mas vai ficar lindo. O que Vai. importa é Precisa, deixar as coisas né? bonitas, né? Pra arrumar Isso tem é que gostoso. bagunçar primeiro, né? Pois é, Não o teu tem tava... jeito. Nossa, para quem acompanhou, como eu via vendo teus vídeos, se transformou aquilo, né? Ficou Foi uma delicioso, mudança, ficou muito nossa, bom. Deixou de Eu ser já vi o uma casa, resultado, virou ficou Dalton Web. maravilhoso. Ficou incrível, né? E era um Maravilhoso. alento receber uma mensagem tua, assim, de repente, falar, ai, gente, que gostoso. É pra dar uma mensagem de alegria. carinho. É complicado. Tamo reforma junto, é tamo complicado. junto, meu amigo. Agora, isso é gostoso demais, né? No comediante, no humorista. Qualquer papo vira, né? Por pior que seja a situação, vira um vira momento piada. descontraído, vira piada. Vira Porque se a piada. vida não for assim, fica muito difícil, né, Marcelo? Fica. Que É isso complicado, o humor mesmo, né? Quer dizer, é pegar o limão e fazer uma piada. Limonada linda, né? Uma limonada doce, é complicado. O que a gente ri hoje, quando a gente olha, né? Não sou comediante, não sou humorista, mas assim, a gente consegue, né? Eu acho que esse é o tempero da vida. Pegar essas histórias difíceis que a gente passa, claro, não estamos falando de histórias realmente difíceis. Nossa, Né? tão Isso são difícil. contratempos, né? E transformar isso numa, sei lá, numa história engraçada, num momento para compartilhar. Eu tenho vontade de escrever um livro sobre reformas. Você deve? Seria um livro de comédia maravilhoso. Se você fizer um programa sobre reforma, você pode contar comigo e com o Leão. A gente vem te ajudar a fazer. E você falou que você não é comediante, não é humorista, mas você tem um humor teu, né? Você é tão bem-humorada o tempo inteiro, mesmo com reforma, que faz bem, né? O Leão está fazendo espetáculo agora que eu fui assistir, eu adorei. Ai, eu tô doida pra Porque ir. é o tipo de espetáculo que você termina e você fala, vamos comer uma pizza. Ah, que Porque gostoso. não vamos acabar agora à noite, porque é leve, né? Muito leve. Divertido. E é tão engraçado que às vezes você está fazendo um espetáculo engraçado. Eu estou agora entrando em cartaz com o nocaute, já vou falar. E tem alguém na plateia assim, Ai, ai, aquela ai. pessoa que vai contra a vontade, porque a mulher não, obrigou, porque o marido obrigou. Não, tem que ter bom humor. E você é uma pessoa muito bem-humorada. E tem o tempo sensos de inteiro. humor que são mais difíceis de agradar mesmo, né? Nossa. Pessoas realmente exigentes ali no humor, que não riem com qualquer coisa. Não ri com qualquer coisa, mas daí eu chamo de humor sofisticado. Ah, né? refinado. Refinado. A pessoa você tem que ir num ponto muito... É, É o né? humor inglês. É como a humor gente fala. inglês, exatamente. Eu rio de tudo, gente. A famosa boba alegre, quando a gente falava no tempo, na minha cidade, falava, essa boba alegre, eu ri de E tudo. você eu não ri de sabe, a tudo. gente na plateia, a gente adora quem ri assim, né? Porque sim. não só porque ri, porque chama todo mundo para rir junto. Né? Quanto Então, mais ótimo. gargalhar, melhor. Melhor. Eu tenho algumas pessoas que eu chamo sempre, eu tinha uma prima, infelizmente faleceu, a Neide, que ela tinha que ficar sempre na primeira fila. A Dora, que é mãe da Maísa Monjardim, Sim. a produtora, não a cantora, sim. é outra que cada vez que ela gargalha, a plateia gargalha Mas é uma junto. delícia É uma rir junto com delícia. alguém, uma risada gostosa, não tem nada melhor. Porque é contagiante, tanto o riso quanto o choro, né? Muitas vezes você vê alguém chorando, tem vontade de chorar, você nem sabe o Agora, motivo. do E o riso Edson, igual. Que foi meu chefe, que era marido, é marido da Helene Ravache. A gente sabia quando ele estava na plateia, porque ele ria alto. Ah, que delícia. com gosto, Sim. né? Adoro. Parece Agora- que a pessoa não tem problema, né? Essa pessoa não tem problema nenhum, está tudo em ordem. Tá tudo disfarçando. funciona. Não Nem tem assim, uma música é que fala, uma quem ri de delícia. tudo é desespero? Pode ser. Então, Sabe vamos ver. uma pessoa que tem o riso frouxo, eu só fui descobrir quando fui trabalhar junto, era a Ciba Labanian. É mesmo? Você tem que contracenar olhando para a orelha, porque se você olhar para ela, ela cai na gargalhada. Gente, uma coisa aliás, falando nisso, impressionante. a gente vai lembrar aqui durante esse papo de grandes
grandes comediantes e humoristas da história, mas como eu tô fazendo essa diferença durante a nossa conversa, comediantes e humoristas, porque eu sei que tem uma diferença, apesar de eu não saber exatamente qual é, eu preciso, por favor, que você nos explique. Eu entendo, o Leão vai me corrigir se estiver errado. O humorista é o que escreve, o que cria, o que produz e que também interpreta. Esse é o humorista. O humorista. O comediante é o que interpreta na comédia o que o humorista escreveu. Embora, eu acho que hoje está misturado, você não acha? Eu acho que o Chico Anísio e o Jô Soares, eles fizeram essa confusão na cabeça da gente. Que eles criavam e atuavam. Porque eles são humoristas. Tudo, né? Agora, por exemplo, o Golias era só comediante. A Dercy era só comediante. Exatamente. Sim. Né? Então, quem interpreta o texto do outro é comediante, exclusivamente. Então, uma pessoa pode ser humorista e comediante. Pode ser. No caso da Dercy, ela não interpretava o texto de ninguém, ela fazia o dela. Né? Entrava e soltava a franga. A Zilda Cardoso. Zilda Cardoso, comediante. Era uma comediante. Catifunda, gente, maravilhosa. A menina que ficou no lugar dela, como é que chama aí? A Dani Calabresa. Dani Calabresa. Ela é comediante, mas agora no BBB ela atua meio como humorista, porque ela cria aquelas coisas, né? Ela tem fala que criar, aquelas coisas absurdas e tal. Eu acho que agora já se misturou. Misturou tudo. Isso. Para mim, humorista e comediante está praticamente a mesma coisa, embora eu me considero um ator de comédia. Não sei se eu me considero um comediante mais. Eu tô na fase do síndrome do impostor. Tô achando que eu tô um horror. Tanto que assim? Chega uma hora que você fala, será que eu sou um ator cômico? Será que eu sou um comediante? Será que eu sou um humorista? Porque eu sempre escrevi meu material, né? E aí você fica com a síndrome do impostor. Não sei se eu sou bom. Por favor, eu não sei, fazendo um paralelo com gente, humorista e comediante há quanto tempo? Aliás, você é um dos criadores desse modelo stand-up, né, Marcelo? Que é uma herança antiga, né? Que vem a própria Dercy. O primeiro foi Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos, a diferença também, lá tem uma diferença. O Zé Vasconcelos, ele fazia um espetáculo, mas ele tinha uma orquestra de 30 figuras, bailarinas. Ele fazia um baita de um show, que, aliás, chamava Eu Sou o Show, né? A Dercy, na última fase de carreira dela, ela também fazia isso. Ela ia para o palco, falava as coisas dela, de vez em quando entrava o Luiz Carlos Braga. Era o Luiz Carlos Braga. Entrava para fazer uma ajuda para ela dançar um tango, uma coisa. O que eu e outras pessoas, Cláudio Torres Gonzaga, o Rafinha, essa turma, foi juntar todo mundo num grupo só. 6 pessoas que fazem esse formato e formamos um grupo chamado Clube da Comédia. E no Rio, Comédia em Pé, que era o Cláudio Torres Gonzaga, Fábio Porchat, o Paulo Carvalho, era uma turma maravilhosa, que escreviam e atuavam também. Então a gente, na verdade, trouxe para o público um formato que já existia, só que a gente tirou, que o Zé Vasconcelos usava smoking, a gente tirou, a Dercy usava vestidos maravilhosos, cheio de paetê. Tiramos tudo isso, fizemos tudo de cara e camiseta. Não, é sem maquiagem, sem nada. Então, isso, na verdade, é uma maravilha, só que eu vou contar para todo mundo uma coisa que me incomoda um pouco. O quê? É o fato de você chega no teatro e você está sozinho. Dali a pouco chega um, entra, faz o show e vai embora. Aí entra outro, não tem mais o camarim. Isso eu acho triste. E no começo, Rafinha Bastos, Marcela Leal, Oscar Filho, Diogo Portugal, a gente terminava a sessão, a gente ia para um boteco na esquina discutir. Né? Eu lembro tem camarim melhor que esse, gente? Não trocar ideia. Uma vez o Danilo Gentili fez uma piada no show e quando terminou ele falou, eu não me senti bem fazendo. Faz você, falou para mim, para ver. Aí eu fiz no segundo show da noite e para mim deu certo. Ele falou, então fica para você a piada. Eu acho que isso atualmente não está acontecendo mais. Acho que tem muita gente no mercado e não está dando tempo Estamos vivendo um momento de individualidade mesmo no mundo, né? E aí parece que o stand-up veio só confirmar isso. Né? Mas, por exemplo, você assistiu um espetáculo como o teu, que é light, que é gostoso, que é uma comédia, e outras comédias que estão por aí, né? Tem um monte de coisa acontecendo. É gostoso. É uma delícia. Um monte de coisa de comédia. Isso é o que deixa a vida mais leve. Ainda mais quando a gente se identifica, né? Com aquele texto, com aquela situação. Olha, outro grande comediante, lembrei aqui, só comediante.
o Grande Otelo. Grande Otelo. Sim. Vamos falar desses maravilhosos do passado daqui a pouquinho? Inclusive, eu quero saber, quando voltar, quais são as suas grandes aspirações, né? Quem são os seus grandes modelos, em quem você... Se teve alguém que você olhou e falou, nossa, esse cara é o cara e é ali que eu quero chegar, de repente. Já falamos uns 3 aqui, mas... Mas eu tenho uma lista aqui, ó. Que, aliás, o Brasil é um grande celeiro disso, né? O Brasil é fantástico para comédia. A gente sabe rir da desgraça, é isso? Temos A tantas. gente sabe rir da desgraça enfim, a gente vai falar, mas você sabe que ontem morreu o grande Germano Matias, o catedrático do samba, que eu achava uma pessoa engraçadíssima, cantando. Naturalmente. Ele cantava engraçado, né? Quer dizer, é um outro formato de Caju e Castanha. Morro de rir com as músicas deles, Sensato Falcão, enfim, tantos outros, gente. Nossa, tem um monte. Comediantes, cantores também, podemos abrir. Aliás, é interessante a gente falar sobre o dia do comediante, né? Eu tô aqui meio perdida, aqui 26 de fevereiro, foi isso? Domingo, né? É isso, vai ser ainda. domingo. Mas tem um outro dia que foi instituído pela presidente Dilma, que eu li aqui, deixa eu ver em que lugar da pauta que tá, 12 de abril, dia do humorista, isso desde 2015. Continua então, a confusão. Temos aí, Continua a para confusão. comemorar dias diferentes, para confundir um pouquinho mais, né? É isso. Daqui a pouco eu volto e a gente continua a confusão. Diga, amor. Que 12 de abril foi o dia, virou o dia do humorista. Aniversário de Chico Anísio. Sim, sim. Não foi à toa, né, que foi escolhido esse dia. O dia que o Ari Barroso nasceu virou o dia do radialista, porque ele foi um grande radialista. Homenagens mais do que merecidas, bacana, né? E o dia que eu nasci é o dia da independência, 7 de setembro. Cada Cada um tem uma homenagem que merece. que é. Muito bom. Agora me fala uma coisa. Quando criança, o Marcelo Mansell lá no passado, A vida inteira. olhava para os humoristas com um olhar especial? Sim. O meu favorito era o Pagano Sobrinho. E gozado porque eu era criança, eu não entendia. Hoje eu entendo, eu lembro as piadas dele, eu entendo mais, porque era um humor para aqui, né? O nível aqui. Ele tinha umas coisas que criança achava engraçado. Os amigos dele, você lembra, chamavam Lourdes, Dulço. E ele fazia uns quadros, eram umas galinhas botando ovo, era uma maravilha. Ele era bem... Ele foi apresentador para também. criança mesmo, né? Porque apesar de que ele tinha uma malícia, uma coisa que a gente não entendia. Mas os adultos, você vê, ele agradava a criança e adulto, cada um do porque seu televisão jeito. é isso. Olha que interessante. Outra que eu gostava demais, gosto até hoje, Carminha Verônica. Ai, Porque a Carminha Verônica era maravilhosa. A mulher mais ela era bicha chamada do mulher mundo. bicha, né? Porque ela era muito... E outra que eu amava e amo até hoje, ela se foi, mas Maria Tereza. Maria Tereza é a melhor. Era a mim, melhor. Maria Tereza, você lembra dela, que ela ficava, Dona Vamércia? Fazia ela a ficava fofoqueira na fofoqueira da praça. Ah, fofoqueira da praça, sim. O último quadro que ela fez. Sim. Mas tudo que ela fez, ontem eu estava lembrando, né? Ela fazia o Vitória Marieta, né? Com o Murilo Amorim Correia. Tudo que ela fez foi maravilhoso. A Lady Grace Benedita. Lady Grace Benedita, que ela parodiava a rainha da Inglaterra. É uma maravilha. Era muito... eu acho que tinha muita gente, e gozado que uma coisa que eu insisto é falar que a comédia no Brasil é uma coisa de mulher. Porque Dercy, Maria Tereza, a minha madrinha Lilian Fernandes, maravilhosa. Tantas, Consuelo Leandro. Consuelo Leandro. Maria do Oscar, lembra? Quem não lembra disso? E ela era chique, né? Ela era chique. E, então acho que é um país que as mulheres são da comédia. E às vezes as pessoas falam, não tem espaço. Não, tem muita... Né, a comédia não é uma coisa masculina. Quando você estava lá, a gente lembrou de uma maravilhosa de agora, que é a Regina Casé. Regina Casé. Nossa, incrível. Regina Casé no Trate Milhão, que era o espetáculo deles do Asdrubal trouxe trombone. Era uma coisa de arrasar quarteirão. E ela virou uma baita atriz dramática. Ela é uma grande atriz, né? E Débora Bloch, tem várias que quando a gente lembra da TV Pirata, por exemplo, tava todo mundo lá, Cláudia né? Raia essas grandes Cláudia atrizes. Raia, engraçadíssima, você vê? E, gente, é engraçado mesmo sem querer ser, engraçado naturalmente. Você vê quem dá nome ao teatro, por exemplo, que você está na Irbelo. Teatro na Irbelo, maravilhosa também. Ela era maravilhosa na Irbelo. Eu encontrei com ela uma vez aqui numa festa de mulheres. E ela é outra com o riso frouxo. A cara dela já era dando risada. Ela rindo, você ri naturalmente, sem saber o motivo, né? E eu lembro que a gente ficou um tempão no camarim conversando. E conversando não, como é que é a sua carreira? Não, conversando prato, como é que você cozinha, não sei o quê. Assim, a gente ficou numa conversa. Amigos de muitos anos, amigos como de se muitos fosse. anos, parecia. Que maravilhosa, na Irbelo. E eu tenho a honra de reestrear esse meu espetáculo Nocaute no Teatro na Irbelo. Amanhã, sexta-feira.
Sexta, sábado e domingo e a outra sexta, sábado e domingo. Ah, ela ali, ó, maravilhosa. Essa deixou muita saudade, muita né? Saudade. Há outros dois maravilhosos, né? Ronald Gulis, que para mim foi o maior de todos, e Costinha, né? Costinha, nossa, você ria. Costinha era maravilhoso. Da cara dele, né? Era uma coisa... A cara naturalmente engraçada. Né? O Colé. O Colé, maravilhoso. Você sabe que teve quando o Enfio estava muito doente, fizeram uma festa chamada Bomba H, que era para juntar esforços, dinheiro para pagar o tratamento dele, que ele uma transfusão de sangue, ele pegou HIV positivo. E ele estava muito mal e a gente fez esse show. E eu fui convidado, né? Eu e mais alguns jovens comediantes na época. Quando eu me vi no camarim com Jô Soares, falando, alguém quer um esquinho? Jô Soares, Golias, Chico Anísio, que apesar de eles tinham uma coisa, entre eles já estavam de bem, não tinha problema. Era uma turma de comediantes maravilhosos. Eu falei, que sala, meu Deus do céu, você ficava babando. E eu tô aqui, né? Uau, eu no meio ficava olhando, só ouvindo. Maravilhoso. Esse era mais, eu acho, era um grande ator, comediante, mas era um grande humorista, que escrevia para todo mundo, Arnaud Rodrigues. Arnaud Rodrigues. Né? Esse a gente não podia esquecer. E você lembra ele tinha uma dupla com o Chico Anísio que chamava Baiano e os Novos Caetanos. Lembra? Que era por causa do Caetano e os Novos Baianos. Era maravilhoso. E quando você foi para lá, você falou de inspiração. Eu tive o prazer de trabalhar com uma pessoa que na minha infância era muito engraçada, Anquito. O Anquito, que não tem nada a ver com o Oscarito, não era cópia do Oscarito, era o apelido dele desde pequenininho. E o Anquito, a gente fez junto Zorra. E ele estava ali fazendo... E um dia eu cheguei para o Maurício Sherman e falei, posso dar uma sugestão? Que tal cada vez que o seu Banana, que era o meu personagem, eu fazer junto com a Patrícia Pinho, cada vez que o seu Banana for em algum lugar, ele encontra o Anquito. Se ele vai no mecânico, o mecânico é o Anquito. Se ele vai no banco, o caixa do banco é o Anquito. E ficou maravilha. Então o que eu fiz? Eu consegui passar muitas tardes conversando com o Anquito. E ele falava coisas maravilhosas, porque ele era um humor acrobático, né? Ele era de circo, era maravilhoso. Outro acrobático é o Walter Stewart. Walter Stewart. Ele derrubava cenários inteiros, pratos, quebrava tudo. Aí ele saía debaixo daquilo, assim, com uma cara de idiota. Era uma maravilha. Né? E a Ema Dávila, que eu acho que foi embora cedo. Né? Walter Dávila também, o irmão. Você falou do Walter Dávila? Não. Falei Walter Stewart. Walter Stewart. Olha, eu já lembrei, eu ouvi Walter Dávila. Walter Dávila Walter Dávila e Ema Dávila. Sinfrônio, né? E Ema Dávila, irmã. Agora me conta, o nocaute é pra gente rir muito? Olha, é para rir muito, porque é uma besteira atrás de besteira. É um espetáculo que eu fiz, eu estreiei em 2008, eu fiz ele até 2013 e daí eu tirei de cartaz por causa daquela bobagem que as pessoas chegam falando, todo mundo já viu, para que você vai continuar fazendo? Os amigos legais da gente, né? Os amigos tóxicos. E aí... Eu conversando com a Daniela Tesolin, que é a minha produtora, a gente falou, por que a gente não traz de volta, comemorando os 10 anos que não está em cartaz? Não é? E aí a gente piada já começa aí, Já começa aí. Então, depois, e daí, coincidentemente, ela falou, então vou no Nair Belo, no Teatro Nair Belo, ver se a gente consegue uma pauta e conseguimos. Então, a gente estreia no mesmo teatro onde estreou em 2008. Esse final de semana eu jantei com o Rafinha Bastos, que deu uma olhada nas coisas, porque ele que fez, na época, a coordenação da coisa. E... volta em cartaz, claro que teve que ter adaptações, né? Não dá pra gente fazer do jeito que era, porque de 2008 para cá, olha quanta coisa mudou no país, na vida, em tudo, né? Então alguma coisa eu adaptei, algumas coisas eu tenho que falar, lembra de não sei o quê? A plateia fala, sim, então tá bom, então continua a história. Porque... E por que dessas adaptações? Porque a piada já precisa ser atualizada em alguns momentos, em algumas situações? Um exemplinho para vocês saberem já quem for lá me assistir essa semana. Eu fazia uma piada sobre viagem e obviamente eu sou de família inglesa, então eu falava sobre a Inglaterra e falava da rainha da Inglaterra. Não pode falar mais, ela morreu. Sim, ela faleceu. Então agora virou o Charles, que vai ser a piada. Sim. Mas eu adaptei a piada da rainha para o rei, entendeu? Então você dá uma sacudida ali no caldeirão para fazer... para atualizar, para a piada virar nova. Falando em atualizar, acho que não tem como a gente finalizar de outra forma, né? Se não perguntando sobre esse momento que a comédia no Brasil está vivendo, eu acho que no mundo, né? Esse grande questionamento sobre o que é comédia, o que é piada, se deve se falar de tal coisa ou não deve. Você acha que a comédia hoje, ela está melhor do que estava no passado? Eu acho que é outro momento histórico. Outro momento. É outro momento histórico. O que eu acho eu tenho visto muita coisa,
e me incomoda que às vezes a pessoa ela não faz uma piada, ela só fala besteira. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, entendi. Fala um monte de palavrão. Ela só quer provocar. Mas não tem cadê a risada? Não é? Então isso me incomoda um pouco. E a piada pega a gente pelo surpreendente, né? Sim, de surpresa. Quer dizer, essa não é para ser previsível, né? Senão não tem graça. Exatamente. Eu comparo muito a comédia com o suspense. Porque no suspense você fica o filme inteiro, a peça inteira esperando a solução do caso. E aí você alivia. E a piada também, só que mais rápido. Em 2 minutos você tem que coisar. E tem que ser uma atrás da outra, né? E eu tô vendo que tem muita gente simplesmente sobe no palco com um caderninho na mão. Eu não tô gostando disso. E aí eu acha falo que eu o sou palavrão... careta, que eu tô velho, tudo, não tô nem aí. E muitas vezes acha que só o palavrão por si já é engraçado. Pois a piada não tem graça e aí bota um palavrão e acha que a gente tem que ir do palavrão que ele falou. Sim, a Dercy Gonçalves, ela pontuava o texto com o palavrão. Era demais. Você esperava a hora que ela fosse falar o palavrão. E aí quando ela falava, ela cuspia, ela fazia alguma das coisas clássicas. Eu fui num espetáculo dela, eu já contei aqui em Limeira, ela foi no nosso clube se apresentar lá uma vez, eu não sabia que eu ia rir tanto, eu devia ter levado lenço. Eu chorava de rir sem parar, era maravilhoso. Exatamente, porque ela surpreendia. Surpreendia. Né? Ela era maravilhosa. Agora, o politicamente correto aí atrapalhou o humor? Atrapalhou muito. Eu lembro sempre do nosso Times Square, né? Que hoje não poderia nem ser pensado, né? Nossa, não dá para... Muita coisa, tinha muita coisa politicamente incorreta. Os próprios trapalhões, né? Homofóbica, tudo, né? Então, os próprios trapalhões, né? Eu acho que atrapalhou, mas ao mesmo tempo eu penso, é o novo, estamos em 2023, vamos acordar para outro tipo de humor. E faz. Tem uma história famosa que em Hollywood dos anos 30 aconteceu isso, mas lá foi censura, né? E você perdeu alguma coisa nos grandes filmes que a gente assistiu de Hollywood dos anos 30, 40? Não, a gente continuou rindo, não é? E aí como é que eles faziam? O que eles falavam, né, que você sempre pode confiar no sexo. Aí lança Marilyn Monroe, que era engraçadíssima, titia Jane Mansfield, que era uma mulher engraçada. E o erotismo estava, né? Como é que fala isso? O erotismo estava todo no corpo delas, não no texto. Porque o texto elas eram ingênuas, elas eram bobinhas. Quer dizer, é uma maneira de se driblar tudo isso, né? Que é isso, é driblar. Né? Tem que driblar a coisa. Eu acho que o negócio do politicamente correto também é uma fase. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, não, a gente é mais sofisticado do que isso intelectualmente para poder ouvir certas coisas e falar, não, isso é uma piada, não é uma ofensa para mim. Não é comigo o negócio. Enfim. Olha, vamos ao teatro, por favor. Vamos. Aliás, vamos rir no teatro. Necessário lá o nocaute, gente. Aonde, quando? Tenho tudo aqui. De 24 de fevereiro agora até 5 de março, por enquanto temporada bem curtinha. Mas bem curtinha. Esperamos mais. Sim, na sequência a gente vai para o Teatro Moca, dentro do Shopping Moca. No Shopping Moca. Onde você foi me assistir, você não foi, viu? E agora vamos com a peça para lá também. Né? Eu vou lá, eu vou ficar nas sextas-feiras. Eu estou devendo muita coisa por enquanto, mas eu vou. Tá devendo, mas você está perdoada porque... Reforma criança, né? É um contexto. Mas daí a gente fica na Moca e depois a gente sai em turnê pelo Sul. Tá certo. E aí, sexta e sábado, às 21 horas, tá bom? E no domingo, às 7 horas da noite, lá no Teatro Nair Belo. E aí, para você seguir nas redes sociais esse querido maravilhoso, faça como eu, troca ideia lá, que a gente, né, refinando a amizade por ali também. Exatamente. @Marcelo Mansfield, @Marcelo Mansfield. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Foi uma delícia, adoro. Eu venho aqui passear, na Convidado verdade. sempre. Não é trabalhar. Muito bom, né? Papo de amigo aqui, uma delícia. Obrigado, meu amor. Até a próxima. Obrigado.